campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações a todos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube da Casa Francisco Xavier. Vamos agora olhar o que nos caiu hoje na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu o item 9 do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, e não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos. Seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo com superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos. As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deva se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal, se num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrário à caridade e à humanidade cristã. Bom, meus irmãos, esse trecho aqui já traz bastante pontos importantes para a gente refletir. E é claro que agora, tranquilo, de sangue frio, tudo parece fazer sentido, tudo tem muita lógica, mas a gente sabe que no momento que a gente começa a vibrar na raiva, e essa raiva vai aumentando até chegar a um ponto de cólera, é porque nós já perdemos o controle de nós mesmos. E aí depois do leite derramado, só vem aquele remorso, aquela vergonha, e queira Deus que o estrago não tenha sido tão grande que esteja gerando mais débito para nós mesmos. Mas é nesses momentos de reflexão, no orai e vigiai, procurar no autoconhecimento, tentar descobrir por que eu cheguei naquele estado, o que me levou até lá, qual é o gatilho, porque também não adianta ficar botando a culpa nos obsessores, né, meus irmãos? Eles só usam aquilo que tem dentro de nós mesmos, né? Então, mas qual é o gatilho que eles usam? Qual é o ponto que eles nos amarram? O que a gente mesmo não se conquistou ainda, que nos permite chegar nesse estado colérico? E é claro que o ideal é não chegar no estado colérico. O ideal é a gente já perceber que nós estamos nos encaminhando para esse estado e já disparar algumas estratégias de autoajuda. E nisso a nossa sabedoria popular é cheia de conselhos, né?
Quem é que nunca ouviu aquela história de conta até 10? Respira fundo. E se contar até 10, e se respirar fundo, pode ser que nos dê aqueles preciosos segundos para que a gente consiga retomar esse processo e evitar que se chegue num nível de cólera, que aí então o estrago pode ser grande, né, meus irmãos? E a gente começa a analisar o porquê que eu me irrito, porquê que eu me frustro, e ali está a causa, o início do processo. Então, quando ele nos fala aqui no início a questão do orgulho, normalmente, quando se fala em orgulho, eu não consigo pensar nada diferente do ego. Então, quando eu vejo o meu ego ferido, o meu ego atacado, aí eu fico possesso. Aí eu começo a agir que nem uma criança mimada, porque quando ele fala em estados pueris ou ações pueris, ele está se referindo a uma criança mimada, a ações infantis. Então, quando eu não consigo me controlar, quando eu não consigo evitar essa questão da cólera, vocês imaginem que é uma criança, ou eu vou imaginar assim, que é uma criança que toma conta de mim. Eu me transformo numa criança mimada e birrenta. E aí, se a gente se lembrar que talvez qualquer um de nós, ou todos nós já tenhamos observado no shopping, na rua, no supermercado, uma criança tendo um ataque de birra ou de mimado, ou mesmo colérico, como é que a gente enxerga essa criança? Claro, nós temos a questão do julgamento, a gente acha ridículo, mas a gente, quando nós estamos no estado colérico, é como se nós fôssemos aquela criança mimada, birrenta, que se atira no chão, que berra, que grita, que fica dando soco nos pais. É como nós, cada um, no seu momento, no seu jeito, vai, na verdade, ser uma criança mimada que tomou conta de nós. E como eu acredito que ninguém, em sã consciência agora, calmo, pensando, refletindo, raciocinando, gostaria de estar numa situação dessa, perante pessoas desconhecidas, ou mesmo entre as pessoas da nossa família, era bom começar já um exercício de autoanálise. Não é fácil, meus irmãos, mas assim, a gente pode começar a colocar metas. Se eu estouro 10 vezes por dia, sem controle, se eu começar a me vigiar, volto novamente, orar e vigiar. Se eu começar a vigiar, se eu começar a me perceber, e desses 10 vezes que eu estouro por dia, daqui a um pouquinho eu estou estourando 9, daqui a pouco eu estou estourando 8, estou estourando 7, já é uma melhora. E mesmo dessas 7 que eu estouro, daqui a pouco dessas 7, 3 ou 4, eu consigo não estourar tanto como eu estourava antes, já é uma melhora. Porque às vezes a gente se impõe metas muito ambiciosas e como a gente não consegue atingi-las, a gente acaba se frustrando e desistindo do processo. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que temos um problema. Eu estouro demais, eu não tenho paciência, e aí eu começo a me observar. Qual é a parte do meu ego, qual é a parte do orgulho, que é um gatilho que normalmente me atinge e eu perco o controle. Porque, na verdade, tem aquela propaganda, daquela campanha da gentileza no trânsito, que a gente liberta o ogro que tem dentro da gente. Não sei se você se lembra dessa propaganda, né? Essa campanha. Então, na verdade, quando eu perco o controle e atinjo o estado colérico, parafraseando ou trazendo a imagem dessa campanha da gentileza no trânsito, eu estou libertando o ogro que há em mim. E aí eu não controlo esse ogro, e eu não sei o que ele pode fazer. E aí depois, quando eu me acalmo, que eu volto ao meu centro, aí eu vou observar o estrago que eu fiz, aí é tarde demais, né, meus irmãos? Aí eu posso ter magoado o ente querido, eu posso ter eventualmente quebrado até um eletrodoméstico na minha casa, não faz bem para a minha saúde, não faz bem para o meu perispírito, e nesses acessos de raiva, eu estou abrindo todas as janelas, todas as portas do meu ser para atrair nada de bom, né? Todos esses espíritos zombeteiros, esses obsessores que estão nos rodeando, eles vão entrar direto, só aumentando o problema. Então, meus irmãos, eu sei, falar é fácil,
Muitas vezes fazer é difícil, mas a gente tem que começar. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. É como eu já falei, eu vou começar a controlar. E aí vou usar aquela estratégia São Agostinho. Todo dia de noite, quando eu for me deitar, na minha prece, eu vou analisar o meu dia. E vou começar a perceber se naquele dia eu perdi o controle, se naquele dia eu tive um ataque colérico. E aí eu vou, se teve um ataque ou dois, eu vou tentar me lembrar dos eventos, como que eu cheguei até lá, qual é a parte de mim que doeu, que serviu como gatilho para que eu chegasse naquele estado. E aí eu começo a analisar. Começo a analisar e começo naquele processo de autoconhecimento. Isso vai me fortalecendo, porque numa próxima vez, se eu me lembrar de todo esse exercício, eu já vou começar a detectar esses gatilhos antes que eles sejam acionados. Muitas vezes, mesmo eu detectando, eu não vou ter tempo de evitar e ele vai se acionar igual. Mas não importa, meus irmãos, o fato de eu já estar percebendo já é um avanço, já é uma conquista. Daqui a um pouco essa percepção vai ser mais precoce e eu vou conseguir respirar fundo, eu vou conseguir me lembrar de contar até 10, eu vou conseguir, quiçá, de me lembrar de fazer uma prece, de pedir uma ajuda para o meu mentor, e aí eu vou evitar que chegue, que o gatilho se acione e que eu entre no estado colérico. Algumas vezes eu não vou conseguir, eu vou saber, eu vou entrar no estado colérico, mas de alguma maneira esse estado ele vai ser contido. Eu não vou conseguir controlar que ele aconteça, mas eu vou conseguir controlar a dimensão dele. Então tudo isso são conquistas. Tudo isso é uma melhora que eu vou adquirindo. E aí é aquela história, né? Todo dia, devagarzinho um pouco, cada um passo de cada vez, sem ficar chateado, poxa, mas estourei hoje. Tá, mas não tem importância. Faz uma análise, descobre que cada vez que tu estourar por um motivo diferente, é um pedaço de ti que tu está conhecendo. E aí tu vai colecionando esses conhecimentos e daqui a um pouco tu começa a se tornar senhor de si mesmo, começa a trabalhar o porquê que esse teu orgulho, ou qual é a parte do ego que te afetou. Porque assim, uma coisa é descobrir o porquê que tu estoura, né? E depois tu tem que tratar essa causa, né? Se é uma coisa do ego, uma coisa do orgulho, tu tem que trabalhar isso, né? Se tu te frustrou porque não cumprir uma ordem que tu deu, se tu for um chefe, né? Ou se tu deu uma ordem para um filho, ou tu pediu algo para o filho e ele te desrespeitou e tu estourou com o filho, então na verdade é a tua frustração de não ter tido a tua autoridade respeitada. E aí, por que isso te afeta tanto? Então aí a gente tem que fazer todo esse trabalho, porque se eu desativo esses gatilhos, porque através do autoconhecimento eu já trabalhei essas emoções, eu já trabalhei essa causa, ela não existe mais. Eu já tirei ela da lista daquilo que me faz explodir. E aí, como a gente não sabe o tamanho da lista de cada um, se eu tenho 20 motivos que me fazem entrar no estado colérico, e daqui a pouco eu estou com 15, estou com 10, ninguém pode negar que foi uma conquista, que eu evoluí. E se for o máximo que eu pude fazer nessa encarnação, bom, vou bater palmas. Cheguei com 20, vou sair com 10. Então, eu quero sim, estou forçando essa análise para dizer que qualquer conquista tem que ser festejada, meus irmãos. A gente não sabe a dificuldade de cada um, a gente não sabe as dívidas e os débitos de cada um, mas a gente também a gente não pode desistir. A gente tem que começar nesse trabalho de autoanálise e comemorando, marcando. Se quiser escrever, fazer um diário, pode fazer também, porque às vezes a gente se esquece daquilo que a gente já conquistou, né? Então é importante a gente, até para ter um feedback positivo, de nos manter animados e motivados nessa busca. Isso pode servir para nesse caso específico da cólera, como para qualquer aspecto que eu perceba em mim que não está bom, que eu gostaria de melhorar. A gente sabe que a evolução não dá saltos. A princípio não existem milagres. Então tudo é uma conquista do dia a dia. Então, se tudo é uma conquista do dia a dia e não existe saltos,
se eu hoje sou uma pessoa que as pessoas me percebem como impaciente, não é num dia que eu vou acordar e vou ser um poço de paciência. Mas eu tenho que ir devagarinho, conquistando, identificando e festejando as minhas conquistas, por menor que elas sejam. Porque aí uma questão da motivação de eu continuar insistindo nessa busca pela melhora. E aquela história, né? Porque assim, a raiva em si, se a gente for olhar assim, nenhum sentimento, nenhuma emoção em si, ela é ruim. O que nós vamos fazer com essa emoção é que pode ser um estrago tremendo ou pode ser uma oportunidade de autoconhecimento. Porque se Deus nos permitiu ter essas emoções, todas elas têm uma finalidade. Então eu também não vou rotular a raiva como algo ruim. Porque às vezes a raiva, se for uma questão assim, de eu ter uma indignação de algo ruim, porque aquilo me tocou e me irritou aquela situação, e eu vou ter uma atitude boa, eu não posso ver a raiva como algo ruim. Porque a raiva é a minha capacidade de me indignar contra uma injustiça, contra algo que o meu irmão está sendo ofendido. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva é que pode ser algo bom, ou pelo menos aceitável socialmente, ou algo que vai gerar mais débito. Então, primeiro a gente tem que começar a desmistificar que a raiva é ruim. Agora, o que eu vou fazer com a minha raiva, ou com a minha emoção de raiva, que seria uma coisa mais primitiva, aí que vem a questão da evolução. Eu posso transmutar essa raiva, eu posso canalizar ela para uma situação de autoconhecimento, e se eu perder o controle, aí eu vou chegar no estado colérico, e aí as consequências a gente não sabe, só depois que o leite derramou, só depois que eu quebrei alguma coisa, ou que eu ofendi alguém, ou que eu agredi alguém, é que eu vou, depois que passou a tempestade, que a gente vai botar assim nas mãos, na cabeça, poxa, que burrada que eu fiz. Mas o importante é, se isso é um problema nessa experiência de vocês, um problema grave, ou se isso é um quesito que vocês gostariam de melhorar, o importante é começar. Começar e sempre procurar, no final do dia, naquela última prece antes de deitar, fazer aquele feedback, aquela análise do como é que foi o dia e começar a identificar. Esse dia não aconteceu nada, perfeito. Não acontecer nada, talvez eu não dei oportunidade, ou a rotina não surgiu a oportunidade de eu ser provocado naqueles gatilhos que eu tenho. Mas ok. Em algum dia que aconteceu uma situação que eu me irritei, aí eu começo a analisar, como eu já falei. E aí eu vou me conhecendo, e aí eu tenho também que ter as minhas estratégias de buscar resolver aqueles motivos, porque senão só descobrir e não trabalhar com isso também o resultado vai demorar. Mas, meus irmãos, falar é fácil, fazer é difícil, e como eu sempre digo, se é difícil e eu posso pedir ajuda, eu começo já na minha oração da manhã, pedindo que nesse dia que eu tenha ajuda do meu mentor, ajuda dos meus amigos espirituais, para estar atento e evitar que eu abra ou que permita que esses gatilhos sejam acionados. Porque a ajuda nós temos, basta que a gente permita e peça. Com isso, meus irmãos, eu encerro essa reflexão. Espero que possa ter sido útil e aguardo vocês aqui no nosso canal e nas outras palestras que estão disponibilizadas. Até mais. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site